Bom dia, pessoal. Nós somos o grupo 4 e vamos apresentar o tema As lacunas axiológicas do direito. A atuação do processo hermenêutico no campo jurídico é cada vez mais evidente. Isso pode ser demonstrado pelo volume de discussões que existe nesse sentido. Dentre essas questões, surge a das lacunas, sua integração e seu preenchimento dentro de um sistema jurídico. A discussão sobre o problema das lacunas se consolidou a partir do século XIX, porque se relaciona com a ideia de sistema e é quando ocorreu a positivação do direito, ou seja, no século XIX. Isso ocorreu porque o positivismo é estritamente ligado à concepção estatal do direito. Essa concepção de ligação entre a concepção estatal de direito e o positivismo fez com que o dogma da completude do ordenamento jurídico, que já existia desde a tradição românica medieval e do direito romano, fosse integralizado. Além disso, o surgimento do princípio da separação dos poderes impôs aos juízes a aplicação de um direito já pré-existente. Em caso de ausência de regras aplicáveis ao caso concreto, o juiz não poderia se utilizar de outras fontes, a não ser a lei positiva, para buscar a resposta. Adiciona-se a isso o já mencionado dogma da completude do ordenamento jurídico. Este dogma entende o direito como detentor de normas capazes de resolver todo e qualquer caso problemático jurídico. Sendo assim, não existiria nenhuma lacuna no ordenamento, ou seja, não haveria a possibilidade de ausência de normas ao se tentar solucionar algum caso concreto. A doutrina, no entanto, ainda não alcançou um consenso sobre o conceito de lacuna. Não se definiu se elas realmente existem ou não, e assim as posições doutrinárias sobre o tema não devem ser tomadas como definitivas, nem como exclusivamente certas. O direito é um sistema pluridimensional, por isso é impossível realizar uma abordagem unitária sobre o tema da existência ou não de lacunas no direito. Isso significa que o problema deve ser abordado a partir de vários aspectos. Existem autores que afirmam que o sistema jurídico é um sistema completo e orgânico, suficiente para disciplinar todos os comportamentos humanos. Há outros, no entanto, que acreditam e defendem que o ordenamento, por mais perfeito e completo que possa ser, não consegue prever toda e qualquer situação possível. Isso porque a sociedade é um organismo vivo, por isso, o viver em sociedade pode gerar diversas mudanças e transformações inesperadas. Como já dito, o direito é um sistema múltiplo. Sendo assim, as diversas doutrinas não se excluem, pelo contrário, por mais contraditório que possa parecer, elas se completam, já que versam sobre premissas diversas, e isso permite que as diferentes correntes sejam sustentadas racionalmente. Antes de passar ao conteúdo per si, vejamos um trecho de entrevista concedida pelo professor Norberto Bobbio, no qual se define sua visão de filosofia e cita a importância de se considerar a existência de múltiplas acepções e o respeito à verdade alheia. Si intende l'atteggiamento critico, il non accettare mai le verità come dogmi, ma il cercare di rivederle, di riscoprirle, di riformularle. Allora credo da questo punto di vista che la filosofia abbia il suo destino. Il principio in cui io credo, il grande principio in cui credo è poi uno solo, il principio della tolleranza universale. Se vogliamo passare da questo principio ad altri e arrivare al numero 3, aggiungerei dei corollari a questo principio, che sono due: il rispetto della verità altrui, che naturalmente è il fondamento della tolleranza, e l'altro, la rinuncia a credere di possedere la verità assoluta. Bom, existem duas correntes que tratam do tema das lacunas dentro do ordenamento jurídico, sendo que uma delas nega a existência das lacunas e a outra acredita na existência delas. A corrente que nega a existência das lacunas, dentro dela existe a escola da exegese, que afirma que o direito é isento de lacunas. E aí, para os adeptos dessa escola, cabe ao intérprete apenas tornar explícito o que já estaria implícito na mente do legislador quando ele redigiu determinada norma. E aí, dentro dessa corrente, que a gente chama de negacionista, existe também o positivismo jurídico, que entende que a admissão da livre pesquisa do direito e a aceitação da livre criação pelo juiz constitui uma afronta ao princípio da legalidade,
porque isso permitiria possíveis decisões arbitrárias, né? A segunda corrente, que é a que acredita na existência de lacunas e aceita elas, ela parte do pressuposto de que o direito é um sistema aberto, mutável, que se encontra em constante adaptação com relação às diversas mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Eles entendem que o legislador não possui condições de prever todas as possibilidades de acontecimentos futuros, de forma, então, que não é possível afirmar a existência da completude dentro do ordenamento jurídico. Então, eles admitem a ocorrência de casos para os quais não existem normas solucionadoras, tendo em vista justamente essa impossibilidade de se legislar sobre situações que não tem como prever que aconteceriam. Muitas pessoas fazem confusão quanto à diferença de lacunas para antinomias. Como nós já falamos, as lacunas elas são incompletudes insatisfatórias dentro de uma totalidade jurídica, ou seja, é uma falta e uma insuficiência que não deveriam ocorrer. Em resumo, é o fato antecedente que não possui ato consequente legalmente descrito e positivado. Isso significa dizer que a totalidade jurídica não deve, mas pode possuir alguma incompletude. A diferença das lacunas para as antinomias está em que as antinomias, são conflitos entre duas normas, dois princípios, ou de uma norma e um princípio geral de direito em sua aplicação prática a um caso particular. É quando ocorre a existência de duas normas conflitantes, sem que se possa definir qual delas deverá ser aplicada ao caso singular. A diferença principal entre elas, então, como nós podemos perceber pelo exposto, reside na ausência de uma norma por um lado, que seriam as lacunas, e a contradição entre duas ou mais normas existentes e aplicáveis a um mesmo fato de outro lado, ou seja, as antinomias. Bom, a gente vai começar então pelo Norberto Bobbio, falando aí do que ele trouxe no livro dele, A Teoria da Norma Jurídica. Nessa obra, ele elencou as características primordiais do ordenamento jurídico e, de acordo com ele, essas características seriam capazes de superar tanto as lacunas quanto as antinomias do ordenamento, sem que fosse diminuída a autonomia do ordenamento. Essas características são a unidade, a coerência e a completude. A unidade, para ele, seria a visão do ordenamento sob o prisma de conjunto ordenado, no qual as normas se relacionam umas com as outras e com todo o sistema de uma forma completa, de modo a se formar um todo. E aí, atrelada a essa ideia de unidade, ele trouxe a norma fundamental, que seria o termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico. Sem a norma fundamental, as normas de que a gente está falando até agora, elas constituiriam um amontoado e não um ordenamento. Bom, com relação à coerência, ele entende que ela é a inexistência de normas que se contradizem dentro do ordenamento e, por fim, a completude se apresenta para ele como a resposta do sistema para toda e qualquer pergunta. Para ele, o juiz deve interpretar com base em uma norma existente no ordenamento, sendo completamente inadmissível o julgamento fora dessa previsão. Então, como a gente pode perceber, ele assume que a presença de lacunas resulta num ordenamento incompleto. E aí, nas palavras dele, as lacunas são definidas da seguinte forma: a ausência de critérios válidos para decidir qual norma deve ser aplicada e não somente a ausência de uma norma a ser aplicada. Bom, cabe também ressaltar o entendimento dele sobre antinomia, e nas palavras dele, seria aquela situação na qual são colocadas em existência duas normas, das quais uma obriga e a outra proíbe. Ou uma obriga e a outra permite, ou uma proíbe e a outra permite o mesmo comportamento. E aí a solução que ele traz para impedir essa incompletude do ordenamento, que se dá tanto com as lacunas quanto com as antinomias, é uma solução que se dá por meio de dois métodos: a heterointegração e a autointegração. O método da heterointegração ele é constituído através do recurso a ordenamentos diversificados e a fontes diferentes da dominante. E aí a busca pode se dar no direito de outro país, né, no direito internacional, ou até mesmo em uma ordem que não seja jurídica, como a ordem moral e os costumes, por exemplo.
Já o método da autointegração, ele se dá com a utilização de analogias e dos princípios gerais do direito. E, para ele, esse seria o melhor método de integração para o ordenamento jurídico da Itália, que é a pátria dele. E aí, nas palavras dele, ou existe o ordenamento jurídico, e então não se pode falar de lacuna, ou há a chamada lacuna, e então não existe mais o ordenamento jurídico. E a lacuna não é mais tal, porque não representa uma deficiência do ordenamento, mas um seu limite natural. O que está além dos limites das regras de um ordenamento não é uma lacuna do ordenamento, mas algo diferente do ordenamento. Assim como a margem de um rio não é a falta do rio, mas simplesmente a separação entre o que é rio e o que não é. Bom, agora nós vamos passar para o Kelsen. O jurista e filósofo Hans Kelsen, no seu livro Teoria Pura do Direito, nega a existência das lacunas. Ele entende que tanto as lacunas quanto as omissões do legislador são ficções, ou seja, são limitações ideológicas à atividade jurisdicional. Ele acredita que quando um juiz ou um tribunal não decide, não é por falta de legislação disponível, mas porque considerou a decisão injusta ou inoportuna. Ou seja, que o legislador não poderia prever a situação em tela e, caso pudesse, teria legislado de uma maneira diferente daquela decisão vigente. Partindo dessa visão, ele sustenta que onde se pretende ver uma lacuna, existe apenas uma divergência entre o direito positivo e um outro direito, considerado melhor e mais justo. Uma crítica que pode ser feita à teoria do Kelsen é que somente essa comparação faz surgir a insuficiência do direito positivo, que é a chamada lacuna. Para o autor, haveria uma divisão do ordenamento em lei justa, que seria o texto normativo claro, e a lei injusta, que seria, na percepção do intérprete ou do aplicador do direito, um texto obscuro. Sendo assim, ele entende que, na hipótese de a lei não estabelecer qualquer dever ao indivíduo, no sentido de exercer qualquer conduta, então vai ser permitida, partindo do preceito de que o que não é proibido é permitido. Soweit ich aus der Ferne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt. Aus der Ferne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt. Ferne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung. De acordo com o Kelsen e nas palavras dele, como, porém, o direito vigente é sempre aplicável, pois não há lacunas neste sentido, esta fórmula, quando se penetre o seu caráter fictício, não opera a pretendida limitação do poder atribuído ao tribunal, mas a autoanulação da mesma. Se, porém, o tribunal também aceita a ideia de que há lacunas no direito, então essa ficção teoricamente inaceitável realiza o efeito pretendido. Com efeito, o juiz, e especialmente o juiz de carreira que está sob o controle de um tribunal superior, que não se sente facilmente inclinado a tomar sobre si a responsabilidade de uma criação do direito ex novo, só muito excepcionalmente aceitará a existência de uma lacuna do direito e, por isso, só muito raramente fará uso do poder que lhe é conferido de assumir o lugar do legislador. Bom, agora a gente vai falar um pouco do Dworkin, e ele afirma que quando o caso não tem nenhuma regra regulando ele, ainda assim, uma das partes tem um direito a ser protegido. Falando isso em outras palavras, para ele não há criação discricionária do direito pelo juiz. O juiz ele deve descobrir quais que são os direitos das partes e não inventar o direito. Para ele, então, não há lacuna, e aí o que torna certo caso difícil é apenas o fato de haver um argumento forte, contrário aos nossos princípios. Então, todos os casos, dependendo do prisma em que eles são analisados, podem de alguma forma ser difíceis.
Não há necessidade de se diferenciar entre casos fáceis e difíceis na doutrina, porque a interpretação deve ser feita com base na integridade e na equidade em quaisquer desses casos. E aí, para ilustrar a inutilidade da diferenciação entre casos fáceis e difíceis, ele cita o exemplo do caso Elber, que é um caso em que o neto assassinou o avô para receber a herança do avô. E aí, nesse caso, para ele não tem nenhuma lacuna na lei. A lei ela determina apenas que os netos recebam a herança dos avós e ninguém, numa situação normal, ia achar essa lei lacunosa. Então, ele não entende por que nesse caso se entendeu que há uma lacuna. Bom, ele não nega que os juízes divergem quanto à aplicação do direito em um hard case, mas isso não significa para ele que não há direito algum a ser aplicado nestes casos e que o juiz cria o direito. O argumento dele é de que quando a verdade sobre determinado fato não é descoberta, isso não significa que a verdade não exista. Para se buscar essa verdade, ou pelo menos ficar o mais próximo possível dela, o juiz deve seguir tanto a integridade textual quanto a equidade política, ou seja, o respeito à opinião pública que levou às declarações realizadas no processo legislativo. Ambas essas formas de interpretação devem estar sujeitas ao tempo e às mudanças principiológicas e políticas ocorridas após a edição da lei. Por fim, ele procurou traçar uma teoria normativa apta não apenas a identificar a lei, mas também a justificar a lei moralmente do melhor modo possível. Para ele, contudo, tanto a justificação quanto a identificação da lei só podem ser feitas com auxílio, dentre outras coisas, da moral. E a principal preocupação dele é afastar a possibilidade da edição por parte do juiz de leis novas, ex post facto, desconsiderando direitos individuais pré-existentes. Bom, agora nós vamos tratar do tema das lacunas no ordenamento jurídico brasileiro. Dentro do nosso ordenamento jurídico, que está positivado aqui no Brasil, o próprio legislador admite a existência de lacunas. Sendo assim, ele criou dispositivos legais que impedem situações em que o juiz tente se eximir da sua jurisdição e tente negar o direito à tutela jurisdicional em razão da existência de uma norma clara no ordenamento jurídico. Agora, então, a gente vai falar das lacunas para os doutrinadores brasileiros, começando pela Maria Helena de Lis. Bom, ela é uma doutrinadora e jurista brasileira e ela conceitua as lacunas dizendo que as lacunas são uma imperfeição insatisfatória dentro da totalidade jurídica. Elas representam uma falha, né, ou uma deficiência do sistema. Para ela, o fenômeno da lacuna está correlacionado com o modo de conceber o sistema. E aí, se admitirmos a existência de lacunas, surgem os problemas da constatação delas e do preenchimento delas, bem como o da legitimidade do uso delas. Para a doutrinadora, se fosse falado em sistema normativo como um todo ordenado, fechado e completo, em relação a um conjunto de casos e condutas, em que a ordem normativa delimita o campo da experiência sem ser condicionada pela própria experiência, o problema da existência das lacunas estaria resolvido. Para ela, toda e qualquer lacuna é uma aparência nesse sistema que é manifestação de uma unidade perfeita e acabada, ganhando o caráter de uma ficção jurídica necessária. Então, de uma forma sintética, ela diz que um sistema normativo é fechado quando toda a ação está deonticamente determinada nele. Agora a gente vai falar do Tércio Sampaio. Ele faz uma análise muito interessante sobre a imperfeição satisfatória e a totalidade jurídica, relacionando as duas à problemática das lacunas no sistema jurídico. Ele acredita que o sistema jurídico é, a princípio, fechado e coordenado, mas que admite a existência de regras de calibração. Regras essas que mitigarão esse fechamento, né? Esse é um modo mais contemporâneo, fluido e dinâmico de se considerar o problema das lacunas, visto que ele atualmente se apresenta quase como um falso problema. No livro Retórica e Comunicação, o autor definiu o seguinte: a imperfeição é um não acabado, é aquilo que não foi concluído dentro de um limite.
No caso de lacuna, essa imperfeição é ainda insatisfatória. O termo insatisfatório é negação do satisfatório, que é o suficientemente feito. A lacuna, enquanto imperfeição insatisfatória, exprime uma falta ou uma insuficiência que não deveria ocorrer dentro de um certo limite. A lacuna pode ocorrer, porém não deve ocorrer. Há lacuna no sistema de normas se há um dado que não pode ser regulado por ele, não se podendo dizer, portanto, se pertence ou não ao sistema, ou mesmo se deve ou não pertencer a ele. De forma que o sistema é uma ordem capaz de uma perfeição satisfatória que de repente pode apresentar uma desordem, imperfeição insatisfatória, pela interseção do sistema com qualquer outro com o qual tenha limites. E aí ele diz a respeito do papel da jurisdição na completude do ordenamento, que de fato não se fecha a lacuna ao aplicar a um caso não previsto em lei a analogia, o costume ou ainda os princípios gerais de direito. Nas palavras dele, a ausência de norma, a omissão ou a lacuna não torna um comportamento obrigatório ou permitido, mas juridicamente indecidível, cabendo ao órgão judicante torná-lo decidível. Bom, agora nós vamos passar para a parte da colmatação das lacunas no sistema jurídico brasileiro. O que seria isso? A integração e o preenchimento das lacunas dentro do nosso ordenamento jurídico. A previsão do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como o artigo 126 do Código de Processo Civil de 73, agora transformado no 140, no novo Código de Processo Civil, como nós falamos anteriormente, nos remetem à ideia de que a falta da lei não significa a inexistência do direito. Esses dispositivos que nós citamos, eles prevêem que a colmatação, ou seja, a integração e o preenchimento das lacunas, deve ser feito pelo Poder Judiciário. Bom, a exemplo disso, dessa forma de colmatação das lacunas que é adotada no sistema jurídico brasileiro, nós colocamos um exemplo, que é o julgado do Tribunal de Justiça do Pará, que é uma apelação civil numa ação de cobrança, exercício da função de vigia, diferença de adicional noturno com relação à base de cálculo e está intimamente relacionada ao assunto de lacunas na lei, a necessidade de integração. Então, eu vou ler rapidamente o resumo. Bom, insurge-se o apelante contra a base de cálculo do adicional noturno definida pela sentença, a qual, segundo ele, não está prevista na lei. Como a administração pública obedece ao princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. O adicional noturno está disciplinado no artigo 74 da Lei Municipal número 39 de 91, de 13 de dezembro de 1991. Ela diz que o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. No parágrafo único, diz que, se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata o artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 71 do mesmo diploma. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 72 do mesmo diploma. Observa-se claramente que a lei, de fato, não disciplinou a base de cálculo do referido adicional, o que leva à necessidade de integração dessa norma, dever do juiz, conforme determina o artigo 140 do novo Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. Afirma ainda o referido dispositivo que no julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Portanto, não poderia o juiz ou a quo omitir-se no julgamento da causa, sob a alegação de inexistência de lei para reger o caso, e de fato enfrentou a situação, aplicando a norma do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, por entender ser esta a norma mais próxima do presente caso, por reger o trabalho noturno para os trabalhadores em geral. A referida norma estabelece: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Agiu, portanto, o magistrado dentro das determinações legais, quando estabeleceu como base de cálculo do adicional noturno
devido ao apelado, a remuneração do trabalho diurno, não havendo qualquer razão para reformar a sentença. Diante disso, conheço do recurso. Profere o juiz, então, a decisão no seguinte sentido, de negar o provimento para manter a sentença recorrida nos termos da fundamentação exposta. Bom, o nosso comentário a respeito do julgado é o seguinte. No julgado ou decisão exposta, envolvendo uma lacuna na lei, o apelante é contra a base de cálculo do adicional noturno definido pela sentença. Vale mencionar que o apelante desenvolve a função de vigia. Como já dito, o adicional noturno está disciplinado na lei municipal, no artigo 74, mas não está disciplinada a base de cálculo do referido adicional na já citada lei. Se trata, então, de uma lacuna que deve ser sanada através do juiz, que assim procedeu, como nós acabamos de ver, fazendo uso da analogia para tal, usando a norma contida no CLT. Por analogia, foi aplicado o artigo 73, então, da CLT, e o juiz entendeu que essa norma era mais próxima do caso, por reger o trabalho noturno para os trabalhadores em geral. Bom, agora para finalizar, a gente vai falar sobre a hermenêutica e as lacunas. Nesse contexto aí de preenchimento das lacunas, a hermenêutica ela tem a tarefa de estabelecer critérios que vão englobar, com a sua devida importância, os princípios gerais do direito. E a gente entende que os dispositivos mencionados trazem solução aos casos em que surjam as lacunas. O intérprete ou o aplicador do direito, ele deve saber manejar os instrumentos alcançados pela própria lei para que possa haver a colmatação das lacunas, se utilizando de analogias, de costume e dos princípios constitucionais, né, como ferramentas aí em busca da solução que mais vai se amoldar à justiça. E aí, para isso, é de suma importância que o intérprete enxergue e analise a realidade social como um aspecto mutável, trazendo para dentro do ordenamento a ideia de que ele é dinâmico e completável por meio do próprio sistema jurídico. Bom, gente, nosso trabalho, então, foi esse. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro, compreensível, que vocês possam ter entendido. E agora vamos iniciar um debate.